Ontem à noite, no programa Canal Livre da Band, e com transmissão, inclusive, ontem às 8 da noite na Rádio Bandeirantes, Paulo Guedes foi entrevistado pelo Fernando Mitre, o Rodolfo Schneider e pela Juliana Rosa. Falou a respeito dos acontecimentos deste ano, do crescimento em V, né, que ele havia prometido, e garante que isso cumpriu-se, mas que já era. Essa discussão já era, o V era algo específico para este ano. E falou também, óbvio, sobre precatórios, juros, inflação, eleição, investimento. Foi uma entrevista interessante, até porque o Paulo Guedes, nessas entrevistas, ele evita frases incompreensíveis, né? Aqueles paralelepípedos técnicos que só os iniciados conseguem compreender. Então, ele usa muitas analogias, metáforas, etc. É bastante compreensível a visão do ministro da Economia a respeito dos problemas nacionais. E a respeito do tal V, da recuperação em V, o Paulo Guedes disse que isso aconteceu. Mas ele disse o seguinte: partimos de uma situação péssima, ruim, dentro do buraco, descemos bastante, menos do que projetavam por aí, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, alguns economistas brasileiros. Alguns chegaram a falar em tombo na casa de 2 dígitos, outros falavam em 9% de tombo do Produto Interno Bruto. Alguns falavam ali em tombo na casa de 12%, 13%. Houve o tombo, menor do que as projeções, mas aí é aquela história, aí a projeção vira o bode na sala, né? Tá vendo? Erraram a projeção, que beleza! Foi só 4,5% e tal. Não, é um tombo terrível, mas que teria sido muito maior, olha que interessante, não fosse o auxílio emergencial, que o governo inicialmente resistiu, imaginava que isso poderia provocar um descontrole total nas contas públicas, falavam em R$200, e foi inclusive no Congresso em que houve a insistência para que subisse para 500, e aí o governo bateu o martelo em 600. É verdade que esse auxílio foi até o final do ano. E aí tivemos um período sem nada. O que, inclusive, influencia os números de 2021. Tem responsabilidade e é causa de números ruins em 2021. E é impressionante como muita gente ainda não percebe o impacto econômico. Não estou nem falando do social, que é mais importante, mas o impacto econômico de as pessoas terem algum dinheiro para o consumo do vital, do essencial, mas algum dinheiro. E o quanto isso salva negócios, estabelecimentos comerciais e as cidades inteiras que hoje dependem essencialmente desses programas assistenciais. Pequenas cidades, vilarejos, mas cujo consumo e a movimentação econômica local são consequências, o consumo e a movimentação, do auxílio de um programa assistencial, seja emergencial, seja permanente. E não é esmola.
Não é esmola. O governo arrecada da sociedade esses recursos. E no contrato social brasileiro, há uma ideia que não está no papel, embora mencionada indiretamente na Constituição de 88, mas há uma ideia que prevalece de o Estado ter a obrigação de socorrer. Claro que o Estado não faz isso de maneira decente, claro que só aqueles que vivem no mar de rosas ou querem dizer para a sociedade brasileira que vivemos no mar de rosas é que falam em colchão de proteção social, em social-democracia, welfare state. Isso tudo é balela. Tudo é balela. A maioria é jogada ao léu, ao vire-se. Mas há momentos em que esse elemento, esse artigo não escrito do contrato social brasileiro, mas que tem reconhecimentos indiretos na Constituição de 88, ele acaba se impondo, tal o nível do empobrecimento de parte da população. E aí o próprio Paulo Guedes mencionou ontem nessa entrevista que ao se deparar com imagens de pessoas disputando pedaços de ossos, disputando restos de peixe, ele falou, olha, não adianta eu tirar 10 no fiscal e 0 no social, né? Então, o Paulo Guedes sabia que um novo programa, ou o antigo, porém necessariamente turbinado, maior, atingindo mais gente, pagando mais, era fundamental. Até porque se pagar mais, as pessoas às vezes fazem análises usando o real como parâmetro, como se fosse o dólar. Ah, então pagava 192, vai pagar 250. Não, é preciso considerar a inflação, a desvalorização da moeda. Mas o que o Paulo Guedes disse sobre o tal V foi basicamente o seguinte: estávamos no buraco, despencamos ainda mais para dentro do buraco e voltamos ao lugar onde estávamos dentro do buraco. Então o V, em nenhum momento, era a indicação do ministro da Economia, por parte do ministro da Economia, de que a economia brasileira sairia do buraco. Mas era apenas recuperar o lugar no buraco onde ela estava. E que agora é hora de pensar em crescimento real. Ou seja, sair do buraco, zerar as perdas acumuladas pela economia brasileira nos últimos anos. E estamos falando aí de pelo menos 7 anos. E aí, então, partir para crescimento real, que, disse o Paulo Guedes, reconheceu o Paulo Guedes, inicialmente será um crescimento, se houver, que ele não vai dizer isso, mas se houver o crescimento real, será no nível baixo. E a economia brasileira tem de crescer 6%, 7% ao ano durante alguns anos. Senão, ela não vai conseguir trazer o nível de desemprego para um percentual aceitável do pleno emprego, ou seja, 4%, 5%. Não vai conseguir fazer com que o consumo volte ao normal e os negócios recuperem anos e anos de perdas terríveis e que inviabilizaram alguns negócios e até alguns setores. Então, a economia no terceiro trimestre, ela recuou 0,1%
na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. São dados do IBGE. Ou seja, estagnação. 0,1 estamos falando em estagnação, né? Mas foi um segundo trimestre seguido. Sobre a disparada da inflação e a alta de juros, Paulo Guedes diz que os bancos centrais do mundo inteiro estão dormindo no volante. Inclusive o Banco Central brasileiro teria dormido no volante, mas acordou antes dos outros. Se acordou, óbvio, é porque também estava puxando a palha, estava dormindo. O que ele quis dizer com isso? Que eles demoraram a entender o fenômeno inflacionário provocado pelo desabastecimento, pela queda da oferta e, no momento seguinte, por um crescimento de renda, não acompanhado pelo crescimento de oferta. Essa análise do Paulo Guedes, ela é cabível para a situação de alguns países, não para a do Brasil. No Brasil houve queda da oferta, como aconteceu no mundo inteiro, em economias tão diferentes, modelos diferentes. Aconteceu na China, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Inglaterra ainda com o agravamento dos primeiros efeitos da saída da União Europeia, que aliás para mim foi uma decisão sábia da maioria do eleitorado, mas com sofrimento contratado para os primeiros anos. E aí veio a pandemia, então as coisas se misturaram. Canadá, Costa Rica, Índia, não importa. Todo mundo sofreu com a queda da oferta e com problemas que ocorreram na rede de abastecimento, a rede global de abastecimento. E o Brasil, claro, sofreu esses impactos também. Mas para aí. A segunda parte do que disse Paulo Guedes não tem nada a ver com o Brasil, que é algum aumento de renda e, portanto, aumento de demanda. Demanda cujo aumento não foi acompanhado pelo aumento da oferta. E aí, inflação. No Brasil, não. No Brasil, houve, em muitos casos, problemas na oferta, mas também a inflação provocada por preços administrados e não pelo consumo. Não pelo consumo. O consumo do Brasil está achatado faz tempo. Faz anos que o consumo no Brasil está achatado, que o desemprego é elevadíssimo, antes da pandemia já era elevadíssimo. No final do governo da Dilma Rousseff já havia números escandalosos de desemprego e até hoje os números continuam lá, naquele nível. Não aconteceu nada. O país não conseguiu reduzir o desemprego. Você tem, neste momento, um movimento de redução. Já houve outros. Porém, imediatamente a inversão daquela nova tendência. E os números de desempregados voltaram aos níveis anteriores. Altos. Muito altos. São dezenas de milhões, considerando os que não procuram emprego há muito tempo, os subutilizados, aqueles que entram na estatística como ocupados, mas que, na verdade, não têm a menor ideia da renda que terão ao fim do dia. O consumo está lá embaixo. Então, no Brasil, a inflação tem a ver, sim, com o choque negativo na oferta e com consequências da elevação do valor do dólar em relação ao real, da política de preços da Petrobras, que tem efeitos que se expandem, que se alastram
pela economia, inclusive no fornecimento de eletricidade, no custo final da produção, distribuição e, finalmente, no preço pago pelo consumidor. Porque há um uso considerável de gás natural para a produção de energia. E, além disso, o efeito desses diversos fatores nos alimentos. E aí é preciso incluir o estio, né? A estiagem prolongada, e ainda há dúvidas sobre qual será a condição climática na época da colheita, no ano que vem. Então, são vários fatores: o encarecimento da produção industrial, o encarecimento da produção agrícola, o encarecimento de tudo aquilo que sofre algum efeito da elevação do preço do combustível, e aqui gasolina, diesel, gás natural. Isso tem um efeito devastador na formação de preços, mas não consumo. No Brasil não se trata apenas de equilibrar oferta e demanda, ou aumentar a oferta ou reduzir a demanda, que é o que o Banco Central está fazendo. Então, que o Banco Central dos Estados Unidos, antes de escolher a elevação da taxa de juros, tenha parado de comprar títulos, ou seja, injetando dinheiro na economia, e fez isso por causa da inflação, uma inflação que ainda vai ser turbinada pelo gigantesco pacote de ajuda do governo, colocando alguns trilhões de dólares na economia. Isso vai ter também efeito inflacionário, mas vai ter, obviamente, aumento da renda, demanda, a indústria vai produzir mais, o comércio vai vender mais. Você tem, como sempre, os efeitos negativos e positivos de um dado econômico. É sempre assim na economia. É sempre assim. Mas, no Brasil, elevar a taxa de juros é só deprimir o que já está achatado: o consumo. Então, quando o Paulo Guedes diz que os bancos centrais demoraram a acordar, mas que o brasileiro foi o primeiro a acordar, mas que só acordou porque também estava dormindo, eles velando realidades diferentes. E se você dá o mesmo diagnóstico para problemas muito diferentes, é certo que você dará o mesmo remédio. A mesma receita será utilizada. E é claro que vai funcionar ali e não vai funcionar aqui. E aumentar a taxa de juros é um sinal. É um sinal dizendo para as pessoas: não alimentem expectativas inflacionárias, porque a taxa de juros vai continuar subindo enquanto for necessário. É isso que o Banco Central brasileiro está dizendo. Tá bom. Economistas batem palmas, editorialistas batem palmas, aqueles que fazem cobertura de economia acham o máximo. Que maravilha! O Banco Central está dando sinais para o mercado. E o mercado parou de rugir. Está razoavelmente tranquilo, porque há sinais de que o Banco Central não vai parar de aumentar a taxa de juros. Olha a desconexão com a realidade. Até porque inflação é o quê? É uma relação de preços e poder aquisitivo. É uma relação de preços e a capacidade do consumidor de comprar. Se a alta de juros provoca mais desemprego,
quebra estabelecimentos, inviabiliza estabelecimentos comerciais, industriais, tira renda da população. A inflação faz isso? Faz, mas a taxa alta de juros, num ambiente como o brasileiro, também faz. Onde a renda está crescendo, as pessoas estão com maior poder de compra, e a inflação é provocada por choque negativo de oferta, a oferta não acompanha o crescimento da demanda, você reduz a demanda ou aumenta a oferta. Neste momento, não dá para aumentar a oferta da tarde para a noite. Um desequilíbrio como esse na rede de produção e distribuição não é consertado da tarde para a noite, então eles atacam a demanda até um reequilíbrio para que os preços parem de subir. No Brasil, onde a demanda já está achatada, onde o desemprego é gigantesco, a taxa de juros vai reduzir ainda mais a renda e o consumo. A taxa de juros elevada, porque ela deixa o dinheiro mais caro, o crédito mais caro, e como sempre ocorre, as escandalosas taxas de juros dos bancos. E aí, meu amigo? O que vai acontecer? Mesmo que a inflação, haja expectativa de inflação menor, o poder aquisitivo será menor, então há uma inflação real. Mesmo não havendo mais aumento de preços, ou não havendo aumento significativo de preços, para quem perdeu renda, houve inflação que não é registrada, que não entra nas estatísticas, porque houve poder de compra reduzido, a capacidade de comprar diminuiu. Portanto, para aquele cidadão, o preço está mais alto, porque ele tem poder de compra menor. Mas não, todos batendo palmas, né? Que sinais maravilhosos o Banco Central está enviando para o mercado. Essa abstração, né? O mercado. Bom, o ministro disse ainda que às vezes as empresas estatais estão sendo exploradas e às vezes elas exploram o povo. Bom, só que quando elas são exploradas, ministro, não é pelo povo. O povo é sempre o explorado. Se elas são exploradas, ou seja, roubadas, quem paga? O povo. Se elas exploram quem? O povo. E quando a gente fala o povo, não é também essa outra abstração, o povo, como se fosse algo único, monolítico. É o pobre. Ele paga o roubo, ele paga a conta do assalto, ele paga a conta da exploração de uma empresa que é capital misto, mas que ainda é, na prática, dona de um monopólio. Na prática. Não no papel. Desde 97 deixou de ser no papel. Assaltaram os fundos de pensão, quem paga? Ou os contribuintes, de maneira geral, os pagadores de impostos. Ou aquelas pessoas que se aposentaram ou são pensionistas e que hoje estão pagando a conta de assalto a fundos de pensão, assalto às estatais. Então não é que às vezes as empresas estatais exploram, às vezes são exploradas. Quando são exploradas, também é o pobre que paga a conta. Se tem problema de energia, diz Paulo Guedes, é por termos tido um monopólio chamado Eletrobras, afirmou o ministro. E, apesar de boa parte dos analistas apontar o rompimento do teto de gastos, outra devoção, né? Outro fetiche, o teto de gastos. O teto de gastos, corrigido pela inflação. Isso é um assinte, isso é uma agressão à inteligência. Ninguém baliza seus gastos futuros.
pela inflação passada. Ninguém. Você baliza pela sua renda. Cresceu, diminuiu, preciso reduzir o consumo. Aumentou, posso aumentar o consumo ou aumenta a poupança. É isso. Reduziu, reduzo tudo. Despencou, tenho de despencar também, fazer despencar o meu nível de consumo. Ou de poupança. Mas inflação passada... Mas se ajoelham, né? O teto. E o Paulo Guedes é outro que se prostra diante do teto e acha que... Ele até reclamou que por ele não mexeria em teto. Deu uma cutucada em outros ministros, sem falar os nomes. Mas um a gente sabe é o Rogério Marinho, né? Os dois já tiveram desavenças. Já houve até xingamento no condicional, né? O Paulo Guedes xingou no condicional. Se ele falou isso, ele é um pá. Se falou. Se não falou, ele é uma maravilha. Mas são os caras dentro do governo que querem mais gastos. Mas ele garante que essa sobra provocada, produzida pela PEC dos precatórios, não vai produzir gastança. Ele disse na entrevista ao Canal Livre que vai ser um 0-0. E até, sem insinuar nada, mas ele disse o seguinte: faltando 8 dias para o prazo do que seria precatório em 2022, o Supremo ordenou o pagamento para 8 estados, 12 estados, 20 estados, para um número significativo de estados, e aumentou a conta em 20 bilhões. Ele só falou isso, mas quem ouviu ficou com a pergunta na cabeça. Foi uma decisão política do Supremo? Foi uma decisão jurídica? Não. É preciso pagar no ano que vem. Está aqui, é inadiável. Decisão jurídica. Não, vamos botar o governo um pouco mais nas cordas. Decisão política. Isso o Paulo Guedes não disse. E ele lembrou que não houve descontrole fiscal, mas que a inflação fez as despesas subirem. O teto, em termos reais, está sendo respeitado. As despesas subiram, ministro, mas o valor das reservas em dólar também se valorizaram em relação ao real. E mais, como a maior parte da dívida pública brasileira é em real, é óbvio que a desvalorização do real é boa para o governo quando se trata de dívida pública. A inflação, ela é uma fonte de financiamento. Aliás, foi durante muito tempo. Nos anos 80, governos e bancos se financiavam com a inflação. Tanto que quando a inflação foi domesticada, dominada pela dolarização dos preços, que foi o Plano Real, o Fernando Henrique toma posse, e aí para os bancos que estavam irritadíssimos, porque não tinham mais o financiamento da inflação, ele liberou geral para cobrança de taxas. E só falta hoje cobrarem o oxigênio que o sujeito respira dentro de uma agência bancária. Tudo virou taxa. Guedes afirmou ainda que, apesar de não fazer previsões para o ano que vem, acredita na resiliência da economia brasileira. Diz que não quer ficar como um vendedor de ilusões. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas apenas colocando um outro lado para esse derrotismo, essa percepção de que está tudo errado no Brasil. Estamos no meio da guerra. Houve um empobrecimento geral, mas estamos enfrentando. Finalmente, vem alguém
inclusive para dizer aos porta-vozes informais do governo que há um empobrecimento geral. A pandemia provocou isso no mundo. Mas alguns dizem que não houve. Empobrecimento geral. Tá certo, Paulo Guedes, quando diz isso. E mais, ele admitiu que a alta nos juros vai sim atrasar e atrapalhar a recuperação econômica. Porque se ele não dissesse isso, seria patético, não é? Ronald, eu não sei se temos aí, só para fecharmos qual aqui, delas, Aidan? essa em que ele aposta numa força positiva e outra negativa para o crescimento em 2022, é quando ele fala do futuro. Vamos nessa. Vamos ouvi-lo? Claro. Vamos agora entrar no futuro. E aí eu digo, há duas forças. Uma é o esgotamento dessa recuperação cíclica, o Brasil saindo do fundo do poço com força, mas veio junto com a inflação global e os bancos centrais no mundo inteiro vão combater esse fenômeno. Um é o juro subindo para combater a inflação e você desacelerando a economia. Mas aí tem esse segundo vetor. Nós temos, no momento, 600 bilhões de contratos assinados. Em todas as áreas da economia. Em todas as áreas. Gás natural, petróleo, saneamento, setor elétrico, aeroportos, portos, ferrovias. Ou seja, o que ele está dizendo é: a alta de juros vai atrapalhar o crescimento da economia, mas há investimentos projetados para 10, 20, 30 anos que não vão se deixar influenciar por esse obstáculo da alta de juros, que disse o Paulo Guedes deve durar um ano e meio para corrigir a pressão inflacionária. E quando o Banco Central fala, Ronald, que uma desancoragem, está falando de problema fiscal, de controle de gastos, de rombo nas contas públicas, o Paulo Guedes discorda, como a gente pode ouvir na segunda sonora, discordando da projeção do Banco Central. Esse aumento de juros é temporário, é uma ferramenta de combate à inflação, 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, é isso. Quem está fazendo investimento numa ferrovia está olhando 10, 15 anos à frente. E na hora que ele vê as reformas estruturantes, o marco fiscal, o Banco Central independente, eu discordo da ideia de desancoragem. Eu acho que acha que não é isso? Não está acontecendo? Eu acho que não desancorou ainda. O que ele está dizendo é o Banco Central está falando de algo que não existe, mas ele usou ainda, não desancorou ainda. Que o problema fiscal ainda está administrável. Não é? E finalmente, Ronald, se pudermos ouvir aí aquele fala da PEC e aquele fala do teto, porque ele justificou a medida em relação à PEC dos precatórios, ele justificou como uma forma de garantir previsibilidade ao governo. Por exemplo, quando nós temos a reforma da Previdência, é um calote nos pensionistas? Não. Foi para evitar o calote nos pensionistas, porque ia explodir a Previdência. Aqui é a mesma coisa. Você ia acabar nesse ritmo de 10 bilhões para 90. O ano que vem, quem sabe, 120, 130. Isso vai se tornar inexequível. E pior, não vai haver previsibilidade. Então, nós colaborando com o Supremo e depois no Legislativo, a PEC precatória, eu acredito que o Congresso vai aprovar. Primeiro eles aprovaram a versão comum e agora eles vão aprovar, possivelmente, o teto do precatório. E, finalmente, com relação à mudança no teto, ele disse que é uma sincronização com os gastos. É razoável, é compreensível? É porque o espírito não é furar o teto. O espírito é o seguinte, há um descasamento. O teto é feito de julho a julho e as despesas acontecem de dezembro a dezembro. Então, o que acontece? Quando a inflação sobe, você previu um teto com uma inflação baixa. A inflação começou a subir e você tem que pagar as aposentadorias. Todas essas despesas sobem com a inflação. Então, não é que você furou o teto, você sincronizou o teto com as despesas. Enfim, o Guedes não queria mudar essa política do teto de gastos, mas ela tem de ser mudada. Tem de ser mudada por quem pode, pelo Congresso. Eles precisam fazer, lá na frente vão ter de fazer, uma nova PEC sobre teto de gastos, porque a atual vai inviabilizar a administração
ou no próximo governo ou no outro. Vai inviabilizar. Não vão conseguir pagar os gastos correntes, né? E basicamente o que ele falou que se dependesse dele, se ele tivesse poder para isso, ele privatizaria tudo. Tudo. Petrobras, Eletrobras, não tem esse poder, né? E disse que é dentro dos limites que o Congresso impõe que o governo pode andar em relação à privatização. Foi um Guedes mais realista do que naquelas palestras que ele dá para os empresários. Nessa conversa com a Juliana Rosa, com o Schneider, com o Mitre, ele foi mais realista e, de certa forma, deixou claro que boa parte das mudanças que ele imaginava não acontecerão, nem com ele, nem depois. Ronald. Bandeirantes, acontece esse editorial de abertura imperdível com Cláudio Zaidan. Você tem a oportunidade de ouvi-lo novamente, ou se você pegou pela metade, de ouvi-lo na íntegra. É só acessar o site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br, os principais agregadores de podcast também. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece.